bom, pessoal? O professor Danilo de Menezes na área. Gente, hoje venho aqui trazer aí uma excelente notícia para você que vai começar a estudar para a Prefeitura de Campina Grande, do nosso estado da Paraíba. Quase 1000 vagas, né? Vagas aí para nível médio, vagas para nível técnico, vagas para nível superior, tá certo? Guarda Civil Municipal e agente de trânsito, tá certo? Ouso dizer que é o maior concurso de Campina Grande e região que nós temos aí nos últimos anos, tá certo? Então, o concurso, pessoal, é uma oportunidade histórica para a região de Campina Grande. Ela traz o concurso uma segurança de estabilidade financeira, que todo mundo quer, emocional, porque se você sabe que vai ter o seu dinheiro no final do mês, você tem condições de pagar suas contas, e também vocês vão encontrar, né, crescimento profissional. Por quê? Você está entrando em um cargo público e o cargo público ele possui ali um plano de carreiras. Com o passar do tempo, você vai subindo ali para outras classes, né, dentro daquele cargo, tá bom? Então, pessoal, uma boa oportunidade merece uma preparação estratégica. Diga aí, Lustosa. Tudo bom, pessoal? Professor Lustosa aqui, né? Como o professor Danilo falou, uma oportunidade aí gigantesca, né, professor Danilo? O senhor que está aí na região, eu também sou, né, nordestino raiz, né, lá de Teresina, no meu querido Piauí, o senhor aí do ladinho, né, do Pernambuco. E aqui a gente precisa separar o shoyu do trigo, né? Não é o shoyu, porque não é molho shoyu, é o joio do trigo, tá? Por favor. Quantidade é diferente de qualidade. E a qualidade vai predominar sobre a quantidade. Fazer, mas sem saber o que está fazendo, tipo, assistir a aula, tá, e aí? Aham. Eu maratonei, tá, e o que é que tu lembra dessa maratona? Não lembro nada, então não resolveu nada. Prioriza a qualidade. Qualidade vai fazer toda a diferença. Com quantidade, melhor ainda. Mas a qualidade é o que efetivamente importa e é o que efetivamente vai fazer a diferença. E falando nisso, falando em qualidade, então vamos entender, né, esses erros que a gente acaba cometendo. Erros que um dia eu cometi, erros que um dia você cometeu ou já está cometendo, e assim a gente vai passar um pouco sobre isso. Armadilha do excesso de aulas. Cara, meu Deus do céu. Assistiu, como eu acabei de falar. Maratonou. E não lembra de nada. Por quê? Porque não fez uma questão. Porque não fez um resumo daquilo que tu assistiu. Porque não colocou em prática aquilo que você assistiu. Não tentou falar daquilo que você assistiu para alguém, né? Não complementou essa aula com o acompanhamento de um material. E, principalmente, não fez questões. Cara, uma questão às vezes faz toda a diferença daquilo que você assistiu para ajudar você a lembrar. Uma questão. Então, assistir muita aula só por assistir aula, sozinho não vai fazer nenhuma diferença. Tanto que a gente compara o estudo passivo com o estudo ativo. Se você só assiste aula e não faz mais nada, isso é chamado de estudo passivo. Eu grifei. Tá, e depois quando tu voltou para esse grifo? Quando tu olhou para esse grifo de novo? Professor, eu nunca olhei. Então não adiantou. Tanto que quando a gente fala do estudo ativo, a gente coloca lá resolver questões, revisar constantemente, produzir resumos para forçar a lembrança. Eu já deixei até apontado as setas no sentido de a revisão é baseada em questões e em resumos. Toda vez que você escreve, você aprende triplicado. Não sei por que falam isso, mas falam isso, e eu concordo, né? Quando você escreve, você aprende triplicado. Uma vez você assistiu, então você aprendeu. Agora você está lembrando do que você assistiu para escrever. Então você aprendeu a segunda vez. E quando você escreve, você aprende a terceira vez. Você está olhando, não é isso? O que você está escrevendo. Então são 3 vezes. Então produzir resumos vai fazer toda a diferença. E questões é a validade, é a validação. A validade é a validação daquilo que você estudou. Peraí, o que eu estudei é o que cai? É o que as questões cobram? Então, né? E tudo isso força você a lembrar. Então, é muito melhor um estudo ativo
do que um estudo passivo. E eu não estou dizendo que não é para você não assistir a aula, não é isso. Eu estou dizendo é que você precisa complementar essa aula. Por vezes, ter um material de qualidade e fazer questões. E aí, nesse sentido, é um conjunto. Coisas que se complementam dentro daquilo que você pode fazer. Professor, eu tenho pouco tempo e não dá para assistir aula. Bingo. Então, às vezes, por vezes, às vezes, muitas vezes ou todas as vezes, o material de qualidade e a resolução de questões é o que vai resolver seu problema, se você não tem tanto tempo assim. Tá bom? E aí a gente cai no erro 2, que é o excesso de material. Porque é o material, mas não em excesso. Não adianta eu querer ler 200 páginas de uma linguagem acadêmica, sendo que o que eu preciso é de 40 páginas de uma linguagem objetiva. Volta no ponto, é qualidade versus quantidade, mas eu prefiro e preciso muito mais da qualidade do que da quantidade. Às vezes essas 200 páginas, para o que efetivamente cai, se resumem em 40 páginas do que a banca cobra, como a banca cobra, para o resultado que você precisa atingir. Então, também não caia não cometa esse erro de achar que estudar muito e ver muita aula e ler muito material é o que vai dar resultado. Não, às vezes é o estudar certo, com a quantidade de aulas, se eu tenho um tempo correto para assistir, um material assertivo, a gente chama de assertivo, que traz realmente o que a banca cobra, como ela cobra e o que eu vou ver em prova, e a resolução de questões, né, para ajudar e agregar nesse valor. Mas aí, professor Danilo, dentro disso, conhecer a banca, então, também vai fazer muita diferença, né? Pois é, meu amigo Lustosa. Veja, essa é a chave, né? Não basta apenas você ter o material, você tem que estudar de acordo com a banca, não é? E a IDECAM, ela tem um DNA próprio, né? A IDECAM, pessoal, ela tem justamente toda uma metodologia de formular a questão, de formular alternativas e de você analisar o enunciado, as alternativas para se chegar ali ao gabarito da questão. Vimos, junto com Lustosa, que eficiência é a palavra de ordem, tá certo? Então não adianta você estudar uma quantidade absurda de conteúdo sem saber como é que a banca cobra. Por exemplo, dentro da parte de direito, a gente tem que a IDECAM, ela cobra literalidade de lei. Mas a gente tem que analisar quais são as palavras, as terminologias, as palavras-chave que ela costuma utilizar. Em informática e raciocínio lógico-matemático, por exemplo, a gente tem uma presença recorrente e decisiva. Em português, nós temos aí textos longos que a IDECAM cobra e gramática pura, tá certo? Diferencial, aí a gente tá por conta de legislação local, que é a história de Campina Grande, e também a parte de legislação específica, né? Então, qual é o maior diferencial? Entender a banca, tá bom? E aí, pessoal, em síntese, o que é que realmente funciona? É você ter um material objetivo, sem enrolação, como o Lustosa falou. Nada de ter aí 800 horas de videoaula, ter aí 2.000 páginas em PDF. Se você, com 80 páginas, você consegue justamente, em uma linguagem fácil, acessível, de compreensão de todos, você consegue justamente alcançar o seu objetivo, que é o seu concurso público. Tá certo? Então, um material objetivo, um material claro, um material direcionado, como o Lustosa disse, revisão constante e com foco na banca para o concurso aqui de Campina Grande, banca e IDECAM. Eficiência, pessoal, ela é justamente mais comprovada do que volume. Então, qual é a proposta do Cais ao Sertão? É justamente trazer essa solução sob medida, que é conteúdo perfeitamente sintetizado, uma linguagem simples e de fácil absorção. Aqui não tem essa história de estar utilizando uma linguagem aí do século retrasado, né? Tem materiais aí que a gente vê linguagens, né? Termos, né, de português que era lá do tempo do Império.
Minha gente, a gente tem que ser simples, a gente tem que ser direto, a gente tem que ser claro e trazer uma linguagem, a facilidade de comunicação que eu, enquanto professor, passe para você enquanto aluno e você compreenda o conteúdo. Organização didática, justamente para você ter aí as revisões, e aqui entra um fator que se chama disciplina. Você tem que ter disciplina porque o seu objetivo, nós estamos apresentando o caminho, nós estamos dispostos a pegar na sua mão e levar até o seu objetivo, mas você também tem que ter disciplina e nos acompanhar. E outra coisa, o nosso material, pessoal, é mapeado 100% de acordo com a banca IDECAM. Então fique tranquilo, porque aqui a nossa metodologia do Cais ao Sertão é trabalhar o conteúdo em cima do DNA da banca. E aí a gente vai trazer um material que vai, de fato, acelerar a sua aprovação. Não é isso, Lustosa? É isso aí. E nesse sentido, professor Danilo, a gente optou, né? E quando eu falo a gente, é o Cais ao Sertão, do Cais ao Sertão, por trabalhar com a modularidade, não é isso? Se você não precisa de todas as matérias, por que eu vou te oferecer todas as matérias? Se a sua dificuldade é na minha matéria de raciocínio lógico, então você tem um material só de raciocínio lógico. Você pode ter todos os materiais? Pode. Você precisa de todos os materiais? Ótimo. Vamos junto. Agora, se você precisa só de informática, a gente tem um material só de informática. Se você quer só a história de Campina Grande, porque você não é do estado da Paraíba, então você não conhece, né, a história de Campina Grande, então você tem um material só da história de Campina Grande. Você já é bom em português, já é bom em lógica, já é bom em informática, já sabe a ética e as legislações, então você só precisa de história. Está lá o material só de história. Nesse sentido, você consegue se organizar muito bem e, efetivamente, né, vir conosco naquilo que você precisa, daquilo que faz falta. E, eventualmente, com o tempo ao tempo, entender que nós somos a sua melhor solução e vir com a gente em todas as disciplinas. Mas a ideia, né, da modularidade é para você focar naquilo que realmente você está com dificuldade. Eu gosto muito desse exemplo de, eu sou do Piauí, então eu não conheço muito a história de Campina Grande, eu conheço a história do Piauí, das cidades do Piauí. Mentira, nem delas eu conheço, mas é mal da minha capital, Teresina, que foi onde eu nasci e me criei, e de Parnaíba, que é o litoral, e de Oeiras, que foi a primeira capital do estado. Fora isso, e Picos, uma cidade que eu conheço por andar muito lá, ter andado muito lá com os amigos. Então, assim, aí eu não conheço a história de Campina Grande, o resto eu manjo. Então, eu vou estudar a história de Campina Grande. Aqui você tem um material só da história de Campina Grande. Bem tranquilo, bem querido. E nesse sentido também, a gente tem a preparação tanto para você que vai fazer prova de nível médio ou nível técnico e também a prova de nível superior. Não é isso? A gente tem os materiais, né, que contemplam os dois níveis de formação, tanto o nível médio, os três, né? O nível médio técnico e o nível superior. Tá? As disciplinas básicas daquilo que você precisa, porque a gente entende que, de acordo com os cargos específicos de nível superior e de nível técnico, por exemplo, a gente entende que a formação técnica e a formação superior você já fez e tem esse conhecimento, né? Ou acesso aos conteúdos desse conhecimento já desenrolado. E às vezes o que falta, e aí eu falo por experiência própria, porque a minha matéria é o grande vilão de todos esses concursos, né, o que falta é a parte básica. Eu diria que português, raciocínio lógico, matemático e informática são as matérias que mais fazem diferença. Então, por isso também a gente trabalha pensando nesses conhecimentos gerais que vão fazer muita, muita, muita diferença. Quando você olha para o edital, você tem lá, né, que não pode zerar nenhuma matéria, tem que um mínimo, né, de questões que você tem que fazer na prova toda, então tudo isso acaba contribuindo. E a gente tem a solução para todos os níveis, né? Médio, médio técnico e superior. Professor Danilo, eu vou passar para você explicar para o pessoal, né, como eles podem fazer para estar garantindo, né, os materiais e todo o conhecimento que a gente tem e traz aqui no do Cais ao Sertão, para que eles possam se preparar muito bem e garantir a tão sonhada aprovação. Pois é, Lustosa, eu tenho muito orgulho da nossa plataforma, tá certo? Não é por nada não, mas eu vou aí fazer aí palmas
para a nossa plataforma, porque eu ouso dizer com toda confiança e tranquilidade, a nossa plataforma ela é a melhor aqui na nossa região, tá certo? Eu não encontro em outro lugar de uma forma que você consiga acessar de forma simples, rápida, uma forma objetiva quanto à nossa plataforma. E aí, pessoal, como é que você faz então para ter acesso, né? Bom, tá aqui embaixo, ó, passando aqui na tarjazinha, o nosso site www.docaisalsertão.com.br. Você acessa o nosso site e lá você vai ter acesso à aba Produtos. Lá no site você vai escolher ou a disciplina de forma isolada, como Lustosa falou, né, de forma modular. Eu só quero comprar o curso de português, de História de Campina Grande, de RLM, de Informática, de Ética e Legislação. Então, ou você, não, professor, eu estou começando do zero e eu preciso comprar o curso completo. Então, tá aí, você também tem a opção lá, bem explicado. Você também pode aí entrar em contato com a nossa central de vendas, DDD 819-2004-4729, tá certo? E também mandar um direct lá no nosso Instagram, @docaisalsertão.oficial, tá certo? Que aí a nossa equipe de vendas vai ter o maior prazer de atender a todos vocês. Não é isso, Lustosa? É isso aí, professor. E aí, para a gente fechar aqui, né? Só relembrar, a aprovação não depende do seu suor, ou não apenas do seu suor, tampouco das suas lágrimas. Você não precisa chorar para passar, tá certo? Agora, estudar de forma certa, né? De forma objetiva e olhando para a banca e como a banca cobra e o que a banca cobra, então o lugar certo que você pode e deve estar é conosco aqui no Do Cais ao Sertão, que a gente vai te levar à tua tão sonhada aprovação. Tamo junto, contem com a gente e, né, vamos que vamos, porque nós estaremos com vocês até o fim, ou seja, até vocês passarem. Dito isto, muito obrigado e vamos! Vamos!